E aí, tudo bem? Tá começando mais um André Otávio Podcast. Eu sou o André Otávio e esse meu podcast é, claro, o podcast mais barulhento do Brasil. Sim, se tivesse um prêmio, eu ganhava. Olha isso. É cachorro latindo, é. Esse episódio aqui vai ter a participação dos meus vizinhos do universo. Eu ia esperar, eu falei, eu vou esperar. Eu esperei um pouquinho, inclusive. Eu fiquei aqui pensando o que eu ia falar, fiquei vendo aqui, eu falei, vou esperar, vai parar esses barulhos, vai parar. Mas não para, não tem como parar. Tem vizinho conversando na rua, os cachorros começam a latir. Tem uma empresa, eu acho, trabalhando, tá um barulheira de máquina, carro andando. O cara do algodão doce tá passando. Eu nem sabia mais que tinha algodão doce na rua, não sabia mais que esse cara existia. Esse cara não era pedófilo? Esse aí não era o cara que vende algodão doce só pra pegar as criancinhas na rua? O que ele tá... É um cara que... Esse é um cara que ele viu, ele falou assim, vou ser empreendedor, já sei o que eu vou fazer, algodão doce. Vou vender algodão doce. Mas não é, o cara do algodão doce, ele só vendia porque ele era pedófilo. Só que o cara enganou, o cara achou que era um negócio de verdade, era um business. Mas não era, era só pra estuprar. E agora ele tá passando aí, ó, sozinho vendendo algodão doce. Ninguém compra algodão doce desse cara, porque todo mundo sabe que não confia. E ele tá passando aqui na rua agora. Então tem buzina do algodão doce, tem carro, vizinho conversando, tem um vizinho ouvindo música agora aqui, ouvindo sertanejo. Com certeza vai sair aqui. Os cachorros latindo. A máquina lá da empresa que tem aqui perto trabalhando. Moto passando lá na avenida. Já comecei estressado já. Mas começou esse podcast. Antes de falar qualquer coisa aqui, já reclamar de outra coisa, queria só dar os recados antes de começar. Se você gosta desse podcast aqui, você quiser apoiar esse podcast, você pode fazer uma contribuição pra gente melhorar a qualidade dele e gravar sem gravar no celular, igual eu tô gravando aqui agora, gravar com um gravador top, com uma mesa de som, em vídeo, com uma câmera. Vamos melhorar a qualidade desse podcast aqui. E para isso eu preciso da ajuda de vocês pra gente crescer junto, né? Que a gente aqui é uma comunidade, a gente é uma família praticamente. Eu falo, vocês também falam, a gente conversa, a gente se escuta. Um dá opinião, o outro dá opinião também. Um conversa, o outro pergunta, o outro responde. Então a gente é uma família, certo? Então ajudem só. Ajudem a família. Então se você quiser contribuir pelo PicPay, o André Otávio, ou pix, andré.otávio, outlook.com. Você vai estar me ajudando muito porque eu quero comprar a mesa de som, quero fazer esse podcast aqui melhorar de qualidade para parar de ter esse barulho de cachorro latino, o cara do algodão doce passando e buzina e música, certo? E também agora aqui, ó, meu amigo Thiago Ferreira, que é o dono da La Comedy, para me ajudar e ajudar vocês também para não ficar só nessa de ajuda eu e acabou. Então vocês também vão receber alguma coisa. Então todo mundo que fazer uma contribuição acima de R$ 10, certo? A outra vez a gente fez com o livro. Todo mundo que fez uma contribuição a partir de R$ 5 estava participando do sorteio do livro. E agora o Thiago Ferreira disponibilizou uma camisa da La Comedy. Então, se você quer conhecer o produto, vai lá no Instagram, vai de Lacomedy, você vai ver que é produto bom, produto de qualidade. E lá você pode comprar com desconto, mas aqui você pode comprar mais barato ainda se você for premiado, certo? Então, qualquer contribuição acima de R$ 10 vai estar participando do sorteio para uma camiseta da Lacomedy. E aí você escolhe o modelo, lá tem preta, tem branca, tem mascrinha também, você vai ganhar uma mascrinha, acabei de colocar. Não sei se vai colocar mascrinha, vou ver com o Thiago. Mas camiseta, se você quiser participar do sorteio, então toda contribuição acima de R$ 10 pelo PicPay ou pelo Pix vai estar participando e vai concorrer à camisa, certo? Da Lacomedy. Então vai lá, participa, vai de Lacomedy para você conferir lá o produto. E é isso aí. Muito obrigado, Thiago. Thiago Ferreira, que também tem um podcast que chama Diálogo de um Cara Só. E daqui a pouco eu falo disso. Vamos só continuar aqui na, nas paradas para divulgar aqui, senão eu me perco, certo? Depois eu volto pra falar do podcast do Thiago. Fechou? Então ajuda lá, PicPay, o André Otávio, ou Pix, andré.otávio, outlook.com. Qualquer valor e qualquer valor acima de R$ 10 vai estar participando do sorteio da camisa da La Comedy. E esse sorteio vai ser válido, por enquanto, até o final de junho, certo? Hoje é dia 31 de maio, amanhã
Já começa o meio do ano, o ano tá acabando, o mundo tá acabando. Então vai valer o mês de junho inteiro. Talvez no final de junho eu prolongue. Vamos ver. Mas por enquanto tá valendo até o final de junho. Então ajuda aí. É isso aí, certo? Mas se você não tiver capital, porque eu sei que a gente tá no meio de uma crise, né? Então se você não ou você não gosta de mim, não quer me ajudar, não tem problema. Você pode me ajudar de outra forma, que é se inscrevendo no canal do YouTube. André Otávio Podcast lá no YouTube. Lá você se inscreve no canal, você dá like nos vídeos e comenta, porque o YouTube vai entender que você tá gostando e ele vai começar a distribuir para mais pessoas. Então, o algoritmo do YouTube vai achar que você gosta e vai começar a mandar para as outras pessoas. Mas às vezes você nem gosta, às vezes só tá me ajudando. E aí pode chegar numa pessoa que goste, certo? Então, vai lá, se inscreve no canal. Vamos tentar chegar em 20 likes lá, porque os vídeos sempre ficam na média de 10 likes. Então vamos tentar dobrar isso aí, vamos tentar chegar em 20. Então todo mundo entra lá, não precisa escutar pelo YouTube, só entra lá, curte o vídeo e já era, certo? E também comenta. Comenta hashtag. Hashtag o quê? Hashtag cachorro. Porque aí eu sei que você viu que o cachorro tá atrapalhando meu podcast, certo? E aí a gente vai gerar engajamento. E todo mundo vai falar: o que é esse hashtag cachorro? Ninguém vai entender nada. Vai lá, vai descobrir que é o quê? É o cachorro que tá me atrapalhando. Então, se inscreve no canal do YouTube, dá like pra gente chegar em 20 likes e comenta a hashtag cachorro pra dar engajamento, certo? Daí também tem o canal de cortes, que sai cortes desse podcast aqui, que chama Cortes André Otávio Podcast. Se inscreve lá no canal, é o corte oficial, hein? Não vai achar que tem outras pessoas plagiando eu não, que não tem. Porque esse podcast aqui, ninguém nem quer copiar ele, certo? Mas vai lá, se inscreve no canal, mesma coisa, dá like nos vídeos lá, comente se quiser comentar, só pra ajudar também, certo? E aí tem o Comédia com Legenda, que é o meu canal de stand-up em inglês, que é tudo legendado. Então, vai lá, se inscreve no canal, tá saindo conteúdo todos os dias. Eu e o Leonardo Justo estamos dando um trampo pra movimentar o canal. Então, dia sim, dia não, sai vídeo lá no canal. Mas no Instagram, Comédia com Legenda, sai conteúdo todos os dias. Então, ou sai vídeo, ou sai uma imagem. Então, vai lá, se inscreve no canal Comédia com Legenda, segue a gente no Instagram, Comédia com Legenda. Fechou? E também segue eu no Instagram, que é o André Otávio, se você não me segue ainda. E é isso aí, cara. Eu acho que não tenho mais nada. Ah, se você quiser participar desse podcast, igual eu falei aqui, é uma conversa. Eu fico falando minhas besteiras aqui, mas você também tem a oportunidade de falar. Então, participa desse podcast aqui, manda um e-mail para andreotaviopodcast@outlook.com. Aí você pode mandar uma pergunta, pode mandar o questionamento, que eu não sei se é a mesma coisa, pode mandar uma afirmação, pode mandar o que você quiser, cara. Manda o top 5, manda uma teoria da conspiração, me xinga, me elogia. Só manda lá pra você participar, certo? André Otávio Podcast, @outlook.com. Fechou? A gente troca uma ideia no final desse podcast que eu vou ler os e-mails, vou abrir o e-mail lá e aí a gente conversa. Fechou? Então é isso aí. Já falei demais já xinguei quem eu tinha que xingar. Agora vamos começar essa bagaceira. Não tem vinheta, não tem nada esse podcast aqui. É um podcast que tá crescendo, tá melhorando, mas ainda tá ruim. Caraca, a gente já tá no meio do ano já. Já perceberam isso? Hoje é dia 31, amanhã começa o mês 6, que é junho. Mês 6, metade do ano. O que você fez já? Já foram 6 meses da sua vida, 100 dias, e você fez o quê? Então vamos se mexer aí, né? Vamos pra cima, vamos conquistar o mundo, certo? Uma frase de motivação pra gente começar esse podcast aqui. Mas é isso aí, cara. É isso aí. Sabe o que eu percebi? Eu tava vendo. Eu não queria ver os números desse podcast aqui, mas não tem como não ver os números. Porque quando eu entro lá pra postar o podcast, começa a aparecer quantas pessoas escutou, qual o número total de ouvintes e tal, esses bagulho aí. Eu preferia não ver, se tivesse a opção de desligar lá, eu desligava. Mas não tem essa opção. Então toda vez que eu entro lá pra postar um episódio, eu vejo os números. E aí, eu percebi que esse podcast aqui, ele teve 3 momentos. Por enquanto, né? Até agora teve 3 momentos. Porque quando eu comecei ele, vai fazer um ano que eu comecei ele. Foi em agosto, acho. Do ano passado, 2020. Eu comecei ele, só que, tipo assim, os primeiros 5 episódios.
eu acho que eu não falei pra ninguém que eu tinha. Só, tipo assim, eu não postei em lugar nenhum. Só se eu conversasse com alguém, eu falava. Os amigos meus que estavam começando o podcast também, eles sabiam, cada um. Todo mundo tinha um podcast, então a gente se conversava, mas eu não tinha divulgado ainda. Então eu demorei pra divulgar. Tipo, acho que os 5 primeiros episódios não tinha. Praticamente ninguém escutava. Algumas pessoas com o outro que eu tinha comentado sabia, mas nem todo mundo escutava. Sabia que eu tinha só. E aí, esse foi os 5 primeiros episódios, tanto que é ruim pra caramba. Se você tá escutando esse podcast aqui e tá pensando em escutar os primeiros, não escuta, porque a qualidade é ruim, conteúdo é ruim. Não que hoje eu saiba fazer, mas é que eu sei mais do que eu sabia antes, certo? Mas aí eu não falei pra ninguém. E aí, depois do quinto episódio, eu acho, aí eu criei até o canal do YouTube, aí eu comecei a postar no YouTube também. E aí eu falei, não, vou divulgar. Vou começar a falar pra galera que eu tenho. E aí, um monte de gente, amigo meu, família, algumas galera, umas pessoas aleatórias aí, que me acompanhava no Instagram e tal, começou a escutar o podcast. Escutou lá, foi ver o que era e começou a escutar. Então, os primeiros episódios são os que tem mais visualização. Eu não sei que se mede por visualização ou se é ouvintes que fala. Os primeiros episódios é os que tem mais visualização, vou usar a palavra visualização. E aí, porque foi a hora que eu divulguei, então todo mundo foi pra escutar, pra ver o que era, o que eu tava fazendo e tal. E aí todo mundo escutou. Só que daí eu percebi que foi caindo. Tipo assim, os primeiros é os que tem mais, aí já pra metade já começa a cair. E agora, esse podcast aqui chegou num número de pessoas que, tipo assim, ele não sobe mais. Ele chegou num número que já faz um tempo que tá estagnado. Então tem um número X de pessoas lá que escuta, que é muito menor do que o número de pessoas que escutou os primeiros episódios. Muito menor. Porque todo mundo escutou lá, e aí eles falaram assim, não, realmente não tem qualidade nenhuma. E aí eles pararam. E aí os últimos episódios, eu percebi que chegou num número X de pessoas e tipo, não passa. Então são as mesmas pessoas que estão escutando. Então, vamos tentar manter isso aí. Não sei se é manter a palavra que fala. Mas vamos continuar isso aí, porque agora eu sei que quem tá aqui são os de verdade, certo? Quem tá escutando. Se você tá escutando agora, quer dizer que você realmente gosta, e você tá acompanhando e tamo junto, certo? Porque os outros lá que escutaram, só porque vamos ver, vamos ver. Foi só por curiosão. Falou, vamos ver o que ele tá fazendo. E foi escutar. Agora não. Agora os que ficaram, que são sempre as mesmas pessoas, é as pessoas de verdade que realmente gostam, certo? Então, as pessoas que estão ouvindo isso aqui. Ah, e tem outra também. Teve um episódio, tempão atrás, logo nos primeiros, que eu falei que eu não queria saber quem tava escutando. Quem escutava esse podcast aqui, eu não queria saber. Sabe por quê? Porque eu fiquei preocupado. Se eu soubesse que, por exemplo, sei lá, uma pessoa X está escutando, um vizinho meu aleatório está escutando. E eu ficava pensando, eu não vou falar tal coisa porque o vizinho tá escutando, ele pode pensar outra. Entendeu? Eu ficava pensando assim, que se alguém estivesse escutando, eu ia deixar de falar alguma coisa. Porque eu ia ficar pensando no que a pessoa ia pensar sobre o que eu pensei. Entendeu? E aí, depois eu entendi que, tipo assim, não tem nada a ver. Eu não tô nem aí pra quem tá escutando, certo? Inclusive, eu queria até conhecer quem que tava escutando, porque tinha algumas pessoas, igual eu falei, o número de visualização tava alto, e eu falei, quem que são essas pessoas que estão escutando? E eu fiquei curioso pra saber quem que era. Aí eu falei assim, esquece aquela parada que eu falei, se você tá escutando esse podcast aqui, me fala que você tá escutando, fala se tá gostando ou não, o que dá pra melhorar e tal, e aí eu fiquei nisso, né? Só que eu ainda tava muito preocupado. Tanto que nos últimos episódios eu falei de que, tipo, como a gente não. A gente, no caso, a galera aqui do interior que tá começando o podcast agora, a gente não tem muitos ouvintes. Então, algumas pessoas só escutam. E aí eu fiquei pensando assim, então a gente pode falar o que quiser. Porque. O que quiser não, né? Mas tem que tomar cuidado. Porque se falar besteira, vai dar menos ruim do que se a gente tivesse um público muito grande. E aí eu ficava pensando assim, também não vou falar muita besteira, né? Só que agora eu cheguei no terceiro momento, que teve um momento de ficar com medo do que eu falo. Aí teve o medo de. O segundo momento que era vou tomar cuidado no que eu tô falando.
E agora eu cheguei no momento de que foda-se. Tô nem aí, eu vou. Porque, igual eu falei, quem tá aqui agora escutando, essas pessoas que é sempre as mesmas, são pessoas que entendem o que eu tô fazendo. Elas sabem quem eu sou, elas me conhecem, são pessoas, vocês aí que estão escutando agora. Vocês me conhecem, vocês sabem quem eu sou, o jeito que eu penso e que esse podcast aqui não é sério. A gente tá aqui só se divertindo e só falando besteira. Certo? Então, eu vou falar o que eu quiser, porque eu não preciso ficar me explicando. Porque, falou tal coisa. Falou, cara, eu tava brincando, sei lá, eu falei porque eu achei que ia ser engraçado na hora e eu falei. Então, isso aqui, como é um grande teste, eu só tô colocando pra fora. Às vezes pode vir coisa boa, às vezes pode vir coisa ruim. Então, eu vou tentar tirar esse peso da minha cabeça de não tentar falar besteira ou tentar me limitar de alguma forma de pensar. Porque eu fico mais. Eu me sinto mais livre pra falar o que eu quiser aqui. Sabendo que as pessoas que estão aqui são pessoas que me conhecem, que gostam. Entendeu? Então, eu acho que eu nem precisava falar isso aqui, é só uma coisa que tava. que tava na minha cabeça, de que eu tentar tirar essa chave de limitar o que eu falo ou não. Pensar demais pra falar. Não, eu tô aqui, eu tô tentando tirar alguma coisa, às vezes pode sair coisa boa, às vezes pode não sair nada. Então, eu sei que quem tá aqui agora é pessoas que entendem o que eu tô querendo falar. E entende que eu tô brincando. E eu não preciso ficar explicando que é só piada ou que eu só tô tentando fazer graça, sei lá. Certo? Mas é. Dei mal volta pra não falar nada, você viu? Mas eu só queria tirar isso pra fora também, que foi um bagulho que eu fiquei pensando. O número de pessoas que escutavam pro número de pessoas que estão agora. Eu sei que agora as pessoas que estão aqui são pessoas que entendem o que eu tô falando e que entendem que eu tô brincando. Então vão ser pessoas que tudo bem se eu falar alguma besteira aqui, porque eu só tô tentando ser engraçado, ou sei lá. Certo? Porque todo mundo começa de algum lugar. Eu tô falando que tem poucas pessoas escutando, mas todo mundo começa de algum lugar. Por isso que eu falo, apoia quem tá começando agora. Porque você vai crescer junto com a pessoa. Você vai evoluir, a pessoa vai evoluir e você vai acompanhar o crescimento de tudo. Independente do que for, se é podcast, se é a pessoa tá fazendo faculdade de alguma coisa, se a pessoa tá num emprego novo, se a pessoa tá tentando criar um negócio próprio. Vai apoiando, vai ajudando essa pessoa. Porque muita gente paga pau pra quem já tá lá em cima já, né? Mas aí a pessoa que tá começando, se não for uma pessoa que é muito próxima, um amigo dela, nem isso, às vezes nem isso. A pessoa não vai junto, não acompanha, não ajuda. Entendeu? Tem que todo mundo se ajudar. Principalmente começando. Certo? Por isso que sempre que eu posto aqui, eu falo dos amigos meus, dos podcasts dele. Os caras que. O Thiago Ferreira, que tem a marca da La Comedy. A gente sempre fica divulgando aqui no podcast pra ajudar ele. O podcast de todo mundo. Todo mundo se fala do podcast do outro no podcast, entendeu? Eu falo no meu, eu falo do deles. No deles fala do meu. E todo mundo vai junto. Porque a gente vai crescendo junto. Certo? Porque todo mundo sai de algum lugar. Todo mundo cresceu de algum lugar. Ninguém aparece lá em cima. Então você tem que, entendeu? Teve um comediante dos Estados Unidos que ele já era meio conhecido, mas ele não era tão conhecido assim. E ele começou a fazer um podcast na casa dele. Depois do show, ele chegava do show, ele abria a câmera lá e ele começava a trocar ideia, fumando maconha e trocando ideia. Só ficava fazendo isso só. Só que daí ele viu que o número de pessoas começou a crescer. No começo tinha, sei lá, 20 pessoas assistindo. E aí depois ele viu que foi pra 40, 60 pessoas, 100 pessoas, 200 pessoas. E aí ele falou assim, vou começar a melhorar, né? Tem mais gente assistindo, vou começar a melhorar a qualidade. E aí começou, comprou um microfone melhorzinho, uma câmera melhorzinha. Começou a melhorar. Aí foi crescendo, 1.000 pessoas escutando, 2.000 pessoas. Ele viu que tava crescendo, junto, a galera tava junto com ele. Ele também foi mudando, ele foi adequando, foi melhorando a qualidade de tudo. Aí ele foi lá, montou um estúdio na casa dele, comprou a mesa lá, comprou tudo. Começou a postar os bagulho. Começou a crescer, crescer, crescer. Aí agora, ano passado, ele fez um contrato de 100 milhões com a Spotify. Certo? O cara lá ficava gravando na casa dele, fumando maconha, pra 20 pessoas. 100 milhões no Spotify. Certo?
Tô falando do Joe Rogan, pra quem não pegou ainda. O cara fez 100 milhões com o bagulho, entendeu? E teve a galera que foi junto com ele, foi começando. Ele começou lá de baixo também. Começou com 20 pessoas escutando ele. Então, ajuda quem tá começando, porque às vezes pode ser uma pessoa boa, certo? Então, queria dar essa outra motivação aí, outra mensagem de motivação. Você viu que hoje eu tô motivado, né? Várias mensagens. Então, ajuda o seu amigo e compra doce de estranho. Não aceite doce de estranho, compre. Porque a gente tá num momento de crise. Eu nem tinha muito o que falar, né? Eu não tenho o que falar desse podcast aqui. Oh, sabe o que aconteceu? Quando que foi? Sábado? Que teve aquele protesto, sabe, contra o Bolsonaro. A galera tudo protestando. Não lembro que dia que foi que fizeram isso. Mas foi algum dia de maio. Foi algum dia no final de maio. Dia 29. Acho que foi dia 29. Inclusive, será que é por isso que tem o nome 29M? Porque tem o nome 29M e eu não entendi o porquê. Por que é 29M? É 29 de maio, né? Nossa, agora faz agora faz sentido. Às vezes não é isso, né? Mas agora tudo fez sentido. Porque eu pesquisei, eu coloquei 29M pra ver se aparecia algum significado. Só que daí apareceu só, sei lá, protesto. Aí eu falei, sei lá, deve ser alguma sigla de alguma lei, né? Mas não, pensando bem agora, acho que é dia 29 de maio. Por isso que é 29M. Você viu? O podcast que fez isso, eu não ia saber. Eu acabei de chegar nessa conclusão. Por isso que eu tô falando, faça um podcast. Mas aí teve o protesto lá contra o Bolsonaro. E eu sou a favor de. Primeiro, né? Queria falar que eu sou a favor de todos os protestos. Independente do que você estiver protestando. Certo? Quer dizer, independente não. Você protestar a favor da pedofilia não faz sentido, né? Mas eu tô falando, independente da sua posição política, se você quer protestar, proteste. Certo? Então, as pessoas que a favor do Bolsonaro, que fizeram protesto, vai lá e faz o protesto. Quem é contra, faz o protesto. Inclusive, sou até mais a favor dessas pessoas do que das outras, certo? Quer protestar contra o Bolsonaro? Vai lá protestar contra o Bolsonaro. Acho importante protestar. Certo? Certo. Chegamos numa conclusão? Chegamos. Protestar é importante. Se você tiver um problema, proteste. Vai lá na frente da sua empresa, levanta a plaquinha. Estamos trabalhando demais, paga as horas extra, sei lá, mas proteste. Só a favor do protesto, certo? Para resolver, protesta. Porém, no meio de uma pandemia, é foda, né? Independente do protesto. Por exemplo, teve o protesto do George Floyd, 2020, quando o policial matou ele lá. Aí todo mundo foi pras ruas, tal, protesto importante e tudo mais. Beleza, chegou no limite. Violência policial. Chega, né? Matou o cara por nada. Só que daí os caras foram protestar na rua, no meio de uma pandemia. Eu sou a favor do protesto, mas durante uma pandemia é meio complicado. O caso do George Floyd, sou a favor do protesto que teve lá. Só que no meio de uma pandemia é difícil. Divide opiniões. Certo? Então, qualquer protesto no meio de uma pandemia, onde a recomendação máxima é o distanciamento, você vai lá pras ruas e junta, sei lá, 100 mil pessoas, aí é foda, né? Então, eu acho que. Eu não sei. Na verdade, eu não tenho uma opinião muito bem formada sobre isso. Mas o que eu queria falar do protesto do Bolsonaro é que teve lá várias pessoas fazendo protesto com ele, contra ele, né? Mas teve a favor dele também. Um tempo atrás a galera fez buzinaço, sei lá que porra que era, que a galera tudo saía com camisa do Brasil. Inclusive, eu parei de usar a camisa do Brasil por causa do Bolsonaro. O Bolsonaro, ele destruiu a camiseta da seleção, da nossa seleção. Porque eu acho que eu tinha, não sei se eu tinha uma ou duas camisetas da seleção brasileiras. Eu acho que eu tinha uma camisa da seleção brasileira. Eu tinha uma só, na verdade eu tinha uma só. E aí eu dei pro meu pai.
Porque eu falei, mano, eu não vou usar mais essa camisa. Porque o Bolsonaro, ele destruiu a camisa do Brasil. Na Copa do Mundo, ano que vem tem Copa do Mundo, né? 2022. Se a gente tiver Copa do Mundo, vai estar todo mundo na rua com a camisa do seu time. Tipo, quem é palmeirense vai com a camisa do Palmeiras, quem é São Paulino com a do São Paulo, corintiano com a do Corinthians. Ninguém vai usar a camisa do Brasil, porque o cara conseguiu destruir a camisa do Brasil. Ele destruiu a camisa do Brasil. O cara conseguiu. Mas o protesto lá, um monte de gente protestando. E eu acho que qualquer protesto no meio da pandemia é difícil. Ainda mais na situação que a gente tá, porque, tipo, são, tipo, 2.000 pessoas morrendo por dia. 2.000, cara. Por dia. Sabe o que são 2.000 pessoas? Quantas pessoas cabem no ônibus? Acho que é 60, né? Por aí, 65 pessoas, alguma coisa assim. Porque eu lembro lá que ficava, não converse com o motorista, não, converse com o motorista somente o necessário. Capacidade máxima era 35 sentado e 65 de pé. Eu acho que era alguma coisa assim. Eu não sei fazer essa conta, mas se você fazer 2.000 dividido por 65, vai dar tipo 50 ônibus. Vai dar menos. Eu não sei quantos ônibus dá. Faz as contas aí, quando você estiver ouvindo o podcast, e vê quantos ônibus dá. Vai dar tipo, sei lá, 50 ônibus. Imagina, todos os dias, 50 ônibus morrer. É muita gente. Entendeu? E aí os caras fez o protesto. E eu acho válido. Tem que fazer o protesto mesmo. A favor ou contra. Tem que fazer. Se você apoia, faz o protesto a favor. Se é contra, faz contra. Porém, nós tá no meio de uma pandemia, onde tem que ter o distanciamento. E a gente também tá na era digital. Então eu acho que tem outros jeitos de protestar mantendo o distanciamento. Porque quando teve os protestos a favor do Bolsonaro, um monte de gente tipo, começou a comentar porque era muita gente que tava tendo aglomeração e tudo mais, muita gente sem máscara, porque os apoiadores do Bolsonaro, não sei porquê, mas parece que eles não estudam, né? E os caras não usam máscara. Então eles estavam fazendo aglomeração sem máscara. Os caras estavam sem máscara. E aí um monte de gente metendo pau. E aí agora teve esse protesto contra ele, onde juntou de novo um monte de gente, mas eu acho que dessa vez tudo com máscara, né? Mas a galera reclamou do protesto contra e fez a favor e fez o protesto contra. E aí eu fiquei pensando que a gente tá na era digital. Eu acho que dá pra fazer um protesto sem fazer aglomeração durante a pandemia. Porque quer protestar de novo? Quer protestar? Protesta. Mas durante uma pandemia que precisa do distanciamento, com 2.000 pessoas morrendo por dia, alguns hospitais voltando a encher. Tem que tomar cuidado. Tem um momento para protestar, mas também tem que tomar cuidado. Entendeu? Todo mundo quer que o Bolsonaro saia. Todo mundo quer isso. O cara, eu não sei o que o cara tá fazendo, eu não sei nem como ele chegou lá. Mas ele chegou lá. E agora todo mundo quer que ele saia. Porém, tá tendo uma pandemia. E tem que ter distanciamento. Você entendeu? Tem que ter distanciamento. E na era digital, tem outro jeito de protestar. E aí eu pensei em jeito de protestar mantendo o distanciamento social. O primeiro é o quê? Todo mundo quer tirar o Bolsonaro, certo? A gente tá nas redes sociais, o Bolsonaro praticamente ganhou por causa das redes sociais, por causa da campanha que ele fez nas redes sociais, então nada mais justo do que jogar isso contra ele. E aí, eu não sei quantas pessoas tinha na rua nos protestos, juntando todo mundo que saiu na sua cidade. Mas vamos ver que tinha 100.000 pessoas. 100.000 pessoas nas ruas, certo? Imagina essas 100.000 pessoas ao mesmo tempo, ou no mesmo dia, todo mundo denunciando a conta do Bolsonaro. No Instagram, no Facebook, no Twitter. Todo mundo, 100.000 pessoas e a mais. Muita gente é contra. Muita gente não foi nos protestos porque, sei lá, tava trabalhando ou porque tava evitando sair de casa. Mas muito mais pessoas são contra o governo dele. Então ia ter muito mais pessoas para fazer isso também. E aí você faz uma campanha nas redes sociais para todo mundo ir lá e denunciar a conta dele. Aí não precisa aglomeração, não precisa nem sair de casa. Você vai lá na conta dele, clica nas 3 bolinhas, denunciar conta e denuncia. Você começa a denunciar tudo, as contas dele, os posts dele, começa a denunciar Facebook, Instagram,
Twitter, que ele usa bastante. Eu não sei se ele tem YouTube, mas começa a denunciar o YouTube também. Porque isso ia gerar alguma coisa. Eu não sei o que ia acontecer, talvez não acontecesse nada. Mas os caras do Instagram e do Facebook ia ficar meio de olho, ia ficar de zóio lá, talvez até bloqueasse a conta dele. E aí como é que você vai bloquear a conta do cara, que é um protesto melhor que esse, mais eficiente que esse? Você juntar todo mundo pra denunciar a conta do cara. Aí ninguém precisava sair na rua, não precisava ter aglomeração, o risco de mais infecção, porque tá tendo essa nova variante que veio lá da Índia, a B1.167. Você viu que eu quase decorei, hein? É alguma coisa assim. Mas ela veio de lá, ela é muito mais transmissível, e aí durante... Os caras achou um em São Paulo, então se os caras achou um, qual é a chance deles ter ido justamente na pessoa certa? E só ela tem esse vírus. Muito baixa. Então se tem um, tem vários. E se tem vários, é mais fácil de espalhar. E se você faz uma aglomeração durante tudo isso, você só vai piorar a situação. Então vamos protestar de uma forma digital. Vamos lá e denunciar o cara. Denunciar a conta deles. Talvez não desse nada, mas provavelmente ia chamar a atenção. E um outro jeito que eu pensei também de chamar a atenção, dava pra fazer isso. E o outro jeito era fazer o quê? Criar uma conta, certo? Você cria uma conta lá, sei lá, tipo, fora Bolsonaro. Ou impeachment Bolsonaro. Você cria essa conta. Fora Bolsonaro. @fora Bolsonaro. E aí você coloca uma foto, que é o Bolsonaro, escrito assim, impeachment, sei lá, 2022. E aí você coloca tudo os bagulho que ele fez, as negligências dele, genocida, não sei o que, todos os bagulho dele. Certo? Coloca todas as merdas que ele fez. E aí, você começa a fazer o quê? Crescer essa conta. Imagina, todo mundo que é contra ele, em vez de ir pras ruas, segue essa conta no Instagram. Aí todo mundo segue essa conta e curte essa foto. Porque lembra quando teve aquela foto do ovo? Que ia ser a foto mais curtida do Instagram? E aí todo mundo foi lá, curtiu, todo mundo comentou a foto. Gerou um puta de um engajamento. Essa foto esse Instagram do ovo. Um monte de gente seguiu, um monte de gente curtiu. Acho que ainda é a foto mais curtida do Instagram. E aí, no final das contas, era o quê? Era uma campanha contra algum câncer. Não lembro qual câncer que era, mas era tipo campanha pra câncer, era alguma coisa assim. E aí fazia do Bolsonaro, fazer a mesma coisa, chamar a atenção desse jeito, fazer essa foto e todo mundo curtia essa foto. Todo mundo que é contra ele ia lá e curtia a foto. Ia lá e compartilhava o perfil. E aí ia ter, tipo, Felipe Neto, que é um cara que é, tipo, meio que grande e ele é contra o governo, ele divulga essa foto. Imagina, ele com, sei lá, 20 milhões de seguidores, divulga essa foto, um monte de gente curtindo, todo mundo que é contra vai lá e curte. Eu não sei quantas pessoas são contra o Bolsonaro no Brasil e tem redes sociais, mas eu acho que esse Instagram pega 10 milhões de pessoa fácil. Eu acho que pega. Todo mundo ia seguir, porque é só você seguir, você entende qual é o objetivo da campanha, você vai lá e segue, você curte a foto, você compartilha. E aí vai lá, a gente consegue fazer essa foto ser a foto mais curtida do Instagram. Eu não sei quantas pessoas curtiram a foto do ovo. Mas se a gente consegue fazer todas essas pessoas curtir essa foto e crescer essa rede social, e aí vai virar esse perfil na rede social, e aí vai virar o Instagram, não precisa ser o Instagram mais seguido, mas vira a foto mais curtida do Brasil, sei lá. Talvez seja uma das fotos mais curtidas do mundo. Todo mundo compartilhando, um monte de influenciador que é relevante, não sei se é relevante a palavra, mas todos os influenciadores compartilhando essa foto, todo mundo daí vai começar a sair imprensa, vai começar a sair na imprensa brasileira, o perfil e tal, a foto, e aí vai começar a chegar na imprensa internacional, porque é a foto mais curtida, vai começar a chamar a atenção pros bagulho que ele fez, porque todo mundo vai lá ver a foto, e aí na descrição da foto vai estar o quê? Tá os bagulho que ele fez errado. E aí toda a imprensa nacional e a internacional vai começar a chegar no bagulho, entendeu? Eu acho que esse é um jeito melhor de fazer um protesto, chamando a atenção pro bagulho que ele fez, pras cagadas que ele fez, pros bagulho que ele deixou de fazer, principalmente, no jeito digital, porque a gente tá na era digital. Então, seria muito melhor do que fazer aglomeração na rua. Durante uma pandemia. Se não tivesse tendo pandemia, todo mundo ia pra rua, ia encher a rua de gente, ia virar um carnaval. Mas tá tendo uma pandemia. Então o melhor jeito é o quê? Manter o distanciamento. E aí a gente tá na era digital.
Por que não faz um protesto? Inclusive, eu não sei se já aconteceu isso antes. Ia ser o primeiro. Você ia mostrar também o poder das redes sociais. Porque esse cancelamento, vamos cancelar, ele ia ser o primeiro presidente da república a ser cancelado. Olha isso. A gente ia fazer esse perfil, todo mundo curtindo, todo mundo compartilhando, todo mundo seguindo, ia chamar a atenção das mídias. A galera ia começar a entender a proporção do tanto de pessoas que não gostam dele, ia começar a investigar o caso dele, os filhos dele lá, o velho da van, toda essa galera envolvida com ele. Ia começar a pesquisar, ia chamar a atenção da mídia internacional. A galera ia ver que o Bolsonaro não é uma pessoa boa. Ele não é um bom presidente. Muito melhor do que ir pra rua. Certo? Eu acho também, né? Às vezes tentaram fazer isso e não conseguiram. Às vezes ir pra rua é muito melhor. Mas não sabemos. Podia ter feito esse 29M digital. Ia chegar até, inclusive, 29M é 29 milhões. Ia ter 29 milhões de pessoas seguindo. Ia chegar em 50 milhões de curtida fácil. Ia ter 50 milhões de curtida. Ele é muito rejeitado. No Brasil tem 260 milhões de pessoas. Você acha que 50 mil não ia estar... não é contra ele e ia curtir essa foto? Eu ia criar outra conta só pra curtir 2 vezes. Ia curtir com a conta do Comédia com Legenda. Mas eu acho que tinha jeito melhor de fazer um protesto sem ir pras ruas. E provavelmente a gente vai ver o reflexo disso daqui uns dias. Porque teve a final dos campeonatos aí de futebol. E aí logo depois já teve esse protesto. Aí agora um monte de coisa voltando. O Thiago Ventura, eu não sei o que aconteceu com o Thiago Ventura. Entra no Instagram dele pra você ver. O cara, ele tá fazendo show no teatro, normal. Ele tá fazendo, tipo, os caras fazem redução de, sei lá, 40% da casa. Ele fez de 4%. Tem 8 cadeiras vazias no teatro. E aí ele tá fazendo show lotado, um monte de evento acontecendo. A gente não tá com, sei lá, 10% da galera vacinada, não tem vacina. Então provavelmente a gente vai ver daqui uns dias o problema que vai causar tudo isso. De hospital lotando de novo, tudo vai ter que fechar porque chegou no limite de novo. Então, o que eu queria falar do protesto é que tinha jeito melhor de fazer esse protesto sem precisar ir pra rua, fazer alguma coisa online. Talvez essas ideias não funcionem, mas alguém pense uma outra aí. Foi só 2 ideias, cara. Ideia infinita. Mas tinha que ter um jeito mais eficiente do que ir pra rua pra protestar. Bom, mas bem, já caguei regra demais. O nome desse episódio aqui vai ser Cagando Regra. Já caguei muita regra aqui. Queria só... vou ler os e-mails, mas antes eu queria falar do nosso apoiador, que é a La Comedy. @vai de La Comedy. Se você quiser conhecer a marca, vai lá no Instagram, @vai de La Comedy. Lá vai ter umas fotos. Você pode mandar mensagem para trocar ideia. Você pode fazer o seu pedido. Pode fazer o orçamento. Certo? Então vai lá no Instagram, @vai de La Comedy. Também tem a lojinha na Shopee. Que eu não sei, mas você vai lá. Tipo assim, eu não sei qual que é o site. É shopee.com/lacomedy. Não sei. Mas vai lá na Shopee. Procura por La Comedy e você vai achar a camisa lá, se você não quiser pedir pelo Instagram. E se você quiser participar do sorteio, para você conhecer o produto, se você gostar, você vai lá e compra mais. Só você sabe o que fazer, né? Então, @vai de La Comedy, segue eles no Instagram. É isso aí, cara. Vai lá, faz seu pedido, faz seu orçamento. Fala que você ouviu pelo podcast, que você vai ganhar desconto. Vai lá no @vai de La Comedy, fala assim, ó, vi pelo André Otávio Podcast. Quanto que eu vou ter de desconto? Aí ele vai falar 20%, 5%, 10%, eu não sei quantos que é. Mas você vai ganhar uma porcentagem, certo? Então vai lá, fala que você ouviu por aqui, você vai ganhar um desconto. Que a La Comedy é a marca do meu amigo Thiago Ferreira, que igual eu falei, ele tem um podcast, tem uma rede de podcast aqui no interior, e ele tem um podcast dele que chama Diálogo de um Cara Só. É um podcast que ele troca ideia com um monte de gente, troca ideia com comediante, com fisiculturista, com nutricionista, com pastor, com padre, com apóstolo, com todo mundo. Com o Papa, que chamou a gente de pinguço. Eu não bebo.
Não fiquei ofendido pelo que o papo falou, certo? Então vai lá. Viajei aqui. Mas vai lá. Diálogo de um Cara Só. Tem no YouTube, tem nas plataformas de podcast. Thiago Ferreira, comediante também. E dono da La Comedy, certo? Então vai lá, segue a La Comedy, segue o podcast dele. E aí também tem o Diogo Andrade, que é um outro amigo meu, que ele também me ajudou nessa campanha. Ele que arrumou o livro pra gente fazer o sorteio da última vez. Então, ele também é comediante, também tem um podcast, chama Diário de um Open Mic. É um podcast que ele fala sobre show de comédia e ele também fala sobre curiosidades um pouco aleatórias. Então ele falou de ET, falou sobre o Oriente Médio, que inclusive eu participei desse podcast aí, então vai lá escutar que tá bem legal. E ele fala um monte de curiosidades sobre um monte de coisa. Então vai lá, Diário de um Open Mic no YouTube e nas plataformas de podcast. E também tem o meu amigo Daniel Reis, que ele também tem um podcast, também é comediante. E o podcast dele chama 365 Dias com o Daniel. É um podcast diário. Todo dia ele solta um episódio. E é bem engraçado, é bem legal. Então escuta lá, tem no YouTube, tem nas plataformas de podcast. Certo? Então é isso aí. Essa é a rede podcast aqui. Tem mais gente no interior que tem podcast. Mas essa é a galera que tá sempre comigo. A gente tá sempre trocando ideia. Então se você conhecer alguém que tem um podcast, ajude essa pessoa. Se você não conhece ninguém, tá escutando o meu, escuta o deles também, que é bem legal. E é isso aí, cara. Era só isso que eu queria falar. E agora vamos pros e-mails, né? E se você quiser participar desse podcast aqui, você pode participar. Você pode mandar um e-mail, você pode mandar uma pergunta, pode mandar uma dúvida, pode mandar um questionamento. É 3 coisas que são iguais. Eu falei 3 sinônimos. Eu tentei pensar em outra coisa, mas veio só sinônimos da mesma palavra. Mas se você quiser participar do podcast, você pode mandar qualquer coisa para andreotaviopodcast@outlook.com. Você vai participar aqui e a gente vai trocar uma ideia, certo? Porque eu fico falando aqui e eu fico pensando, será que as pessoas estão gostando? Eu não sei. Talvez sim, talvez não. Ninguém tá escutando? Ninguém tá escutando. Tudo bem. Vamos fazer o que agora? Vamos pedir pra galera mandar um e-mail. Mas ninguém escuta. Quem vai mandar e-mail? As mesmas pessoas. Mas obrigado pra quem manda. Vai fazer o quê? As mesmas pessoas que mandam. Você não manda? Você tá escutando? Você não manda. Porque 4 pessoas mandam, só que tem um pouco mais de que isso escutando. Não faz sentido. Então vai lá, manda um e-mail, andreotavopodcast@outlook.com, certo? Se você estiver escutando em 1.5, você não vai entender nada que eu tô falando. Se estiver escutando 2.0, você não vai entender muito menos. Mas se estiver escutando normal, tudo bem. Vamos pro e-mail aqui? Pera aí. Eu tô com medo do meu notebook desligar, porque ele tá com problema no carregador. Acho que não vai desligar não. Se desligar também, eu vou ter que rolar aqui. Vou fingir que eu tô lendo uma pergunta e na verdade não é pergunta nenhuma. Mas vamos ver aqui, ó. Primeira pergunta é: qual época? Certo. Se você pudesse escolher uma década ou época para ter nascido, qual seria e por quê? Que pergunta maravilhosa, diga-se de passagem. Tchau, obrigado. Pra falar a verdade, eu não achei a pergunta boa não, viu? Desculpa, mas eu não achei essa pergunta tão maravilhosa quanto você achou. Porque, cara, é muito fácil essa. Eu preferia ter nascido aqui, na onde eu nasci mesmo. Porque você perguntou se eu pudesse escolher uma década ou época. Eu não ia querer nascer no futuro, porque eu não sei o que acontece no futuro. Talvez daqui 5 anos todo mundo morra. Então, pra que eu vou escolher o futuro? Então, daqui pra frente não é uma opção, certo? O futuro não é uma opção. Então, eu tenho que escolher uma década que já passou, uma época que já passou. Só que pensa, há 50 anos atrás, tinha racismo, cara. Tinha bebedouro pra branco e bebedouro pra gente negra. Entendeu? As mulheres não podiam fazer nada. A mulher não podia votar. A mulher, hoje, lá no Oriente Médio, a mulher não pode fazer nada ainda. Então, toda a época pra trás foi ruim. A gente tá numa evolução, a gente melhorou. Há 10 anos atrás não tinha internet. Há 10 anos atrás, você estudava com a pessoa. 10 não, 10 não, 10 é pouco. Aqui, 20 anos atrás. 20 estava começando a internet, né? 25 anos atrás, quando eu nasci, 96, eu nasci em 96. Na época que eu nasci, se eu estudasse com alguém, acabou a escola. Eu nunca mais ia ver essa pessoa na minha vida. Eu nunca mais ia ter contato com ninguém. Não que seja bom, não, seja ruim. Por mim eu não teria contato. Mas e pra quem quer ter contato? Você entendeu? Hoje, se eu quiser, eu ligo pro meu irmão que tá lá no sul.
Eu vejo ele, olho pra cara dele. Não tinha essa opção antigamente. Não tinha internet. As pessoas morriam, as crianças morriam. A expectativa de vida hoje subiu. A gente tem carro, a gente tem. Pô, a gente tem campanha de reciclagem. Antigamente não tinha isso. Antigamente os caras achavam que pão era uma comida saudável. Hoje a gente sabe os malefícios do pão. Você entendeu? Antes que tinha a pandemia, lembra? Teve a última pandemia, 1918. Teve a pandemia, morreu 1/3 da população. Foi muita gente. Hoje a gente tem conhecimento, a gente tem vacina, a gente erradicou. Qual doença que a gente erradicou? Eu não lembro. A gente erradicou umas doenças, mano. A gente tirou. Existia uma doença. A gente foi lá e criou um bagulho que tirou essa doença. Você entendeu? Se eu quisesse. Se eu falar, eu prefiro os anos 50. Só que nos anos 50 não tinha vacina pra essas paradas. Se eu pegasse, eu morria. Entendeu? Ebola, sei lá se era ebola, não lembro qual que era. Eu queria ter nascido aonde eu nasci mesmo. Aqui, eu tô de boa aqui. Tem estudo, tem faculdade, tem. Tem essas paradas tudo. Tudo fácil, conhecimento muito melhor. Tem carro, o Elon Musk tá mandando gente pra Marte. Ele tá fazendo o carro elétrico. Entendeu? Os caras estão em guerra. Estados Unidos tava em guerra com Israel, sei lá, por causa de petróleo. Os caras estão fazendo carro elétrico, estão acabando com. Os caras estão acabando. O Elon Musk tá acabando com o motivo de uma guerra. Os caras faziam guerra. Eles destruíam. Um país destruiu outro país porque eles queriam aquele produto. O Elon Musk foi lá e falou assim: não, eu não preciso disso. E foi lá e criou um outro bagulho que tá fazendo aquele outro produto que antes os caras brigavam pra fazer guerra, fazia guerra por causa daquilo. Tá fazendo ser meio que irrelevante. Eu acho também, às vezes eu tô falando mal besteira aqui. Que provavelmente eu tô falando. Mas você entendeu o que eu quero dizer? Porque, tá bom, antigamente tinha, sei lá, tinha Michael Jackson antigamente. Mas e daí? Hoje não tem Justin Bieber. Você entendeu? Os carros dos anos 70 são muito melhores. Os carros. Mustang, pá. Aquele Camaro antigão, Opala. Aqueles carros lá. É muito bonito. Tudo bem. Mas hoje a gente tem um carro elétrico. Que a gente carrega ele na tomada. Você carrega na tomada. Igual se estivesse carregando um celular. Que antigamente não tinha celular. Lembra disso? Há 20 anos atrás não existia celular. Você carrega o seu celular. Você carrega o seu carro. Fala assim, tá vendo aquele T ali? O que tem no T? Tem a televisão ligada no T. O outro tem o celular. E o outro tem um carro. Tem um carro no T. Você entendeu? Tem carro no T. E esse carro, ele é muito mais rápido do que qualquer outro carro que já existiu. O Tesla é o carro mais rápido que tem. E os caras estão fazendo só carro cada vez mais rápido, cada vez mais forte, cada vez mais limpo, que prejudica menos o meio ambiente. Que cada vez... Porque antes não tinha cinto de segurança. Os caras não tinham cinto, os caras teve que inventar o cinto. Hoje não, hoje tem cinto, tem... como é que fala aqueles negócios lá que... airbag. Os caras têm tudo isso aí hoje. Tem tudo de segurança, o carro não capota. O carro não capota hoje. Antigamente o carro batia e já era. Bateu o carro já era. Hoje não. Hoje você pode capotar o carro, vai ter airbag, vai ter cinto. O carro não vai capotar. O carro nem vai capotar, na verdade. Você entendeu? Então, você perguntou qual época eu ia querer nascer. Eu queria nascer na época que eu nasci. Porque eu tô relaxado agora. Tô aqui, tô de boa. Tenho internet, tenho celular. Não tenho o carro que não capota. Mas um dia eu consigo, talvez. Então, tem vacina de tudo. Você entendeu? Não tem ebola. Não tem as doenças lá que os caras erradicou. Não tem mais nada disso aí. Tem país que tem, igual eu falei, Oriente Médio. Lá as mulheres não podem votar, as mulheres não podem fazer, não podem sair sozinhas. As mulheres não podem sair de casa sozinha. Só que agora é só no Oriente Médio. Antigamente era no mundo inteiro. Se você fosse negro, tinha um negócio amarrado na sua perna. Há 100 anos atrás tinha um negócio amarrado na sua perna. É tudo muito novo ainda. Eu não sei. Talvez eu acho que eu esteja falando besteira. Mas eu preferia ter nascido na época que nós está mesmo. Eu nem ia querer voltar, não. Tava tendo Segunda Guerra Mundial, cara.
Tava tendo uma guerra mundial. Tinha o Hitler. Tinha o Hitler, cara. O Hitler morreu em 64. Se você pensar bem, 64, todos os nossos avós estavam vivos. Em 64 eles já estavam vivos. Meu pai e minha mãe... Não, eles não estavam vivos ainda. Mas os pais de alguém que tá escutando esse podcast aqui provavelmente estava vivo naquela época. O Hitler estava vivo na mesma época que seu pai ou sua mãe estava viva. Você tá entendendo isso? Que o seu pai ou sua mãe, com certeza os seus avós, provavelmente os seus avós, eles estavam vivos na mesma época que o Hitler estava vivo. O Hitler, sabe o Hitler? Lembra? O Hitler. Na mesma época que o Hitler estava vivo, seu avô estava vivo, estava pegando sua avó. O seu avô estava comendo sua avó. Sem camisinha. Porque não existia ainda. Com risco de pegar AIDS, que nem sabia o que era AIDS, porque eles não sabiam o que era AIDS ainda. Em cima de um carro que podia... Nem tinha cinto de segurança. Em cima do acharrete. Não sei nem se tinha carro. Em cima de um carro velho. Enquanto o Hitler tava do outro lado do mundo, regaçando lá, matando o judeu, matando o negro. E seu avô regaçando sua avó. Você entendeu? O seu avô e sua avó estavam vivos. Eles estavam transando enquanto o Hitler tava matando gente. Então, se você me pergunta qual época que eu ia querer viver, é essa época. Agora. Eu tô na melhor época que podia ter, é agora. Apesar da... mesmo com a pandemia, a gente tem uma expectativa de vida maior do que a gente tinha há um tempo atrás. Entendeu? Eu acho que a gente tá na melhor época pra viver. Isso é engraçado, hein? Ai, cara, eu vou escrever sobre isso. O seu avô tava comendo sua avó enquanto o Hitler tava matando um monte de gente. Mas eu entendi o que você quis dizer. E por que você achou a pergunta tão boa? Porque parece que antigamente era mais legal. Mas só parece só. Daqui, daqui 30 anos, a galera vai olhar pra trás e vai achar que a nossa época era boa. E a nossa época é boa. É melhor do que há 30 anos atrás. Só que daqui 30 anos, a época deles vai ser bem melhor do que a nossa. Porque lá eles vai ter... Pô, vai ter a vacina pra Covid, o que já é bem importante. Eles vai ter um monte de coisa que é bem melhor do que a gente tem hoje. Vai ter tratamento que hoje a gente nem imagina que pode ter. Daqui 30 anos eles vai ter. Só que eles vão olhar pra trás, eles vão falar, nossa, olha, eles tinham carro que era manual. Porque daqui 30 anos o carro vai ser tudo automático. Vai falar, nossa, eles tinham um carro que fazia barulho. Hoje os carros são todos silenciosos. Nossa, eles têm a moto que eles cortam o... Eles cortavam o escapamento da moto. Hoje em dia não tem mais moto, hoje em dia é proibido moto. Porque a moto do futuro vai ser aquelas motos que vai parecer um carro, na verdade. Já vai virar um mini carro, ao invés de ser uma moto. Então eles vão olhar pra trás e vão achar que a gente vivia num mundo maravilhoso. Só que na verdade eles não estão enxergando o mundo maravilhoso que eles vivem. E é o que acontece com a gente. A gente olha pra trás e pensa, nossa, antigamente as festas acho que era muito melhor. Você podia falar o que você quisesse que não ia ter problema. Hoje em dia qualquer coisa que você fala é cancelado e tal. E beleza, tem os problemas de hoje em dia, só que antigamente era bem pior se olhar pra trás. Você tá olhando só pros pontos bons, mas se você colocar numa balança, eu acho, né? Também que às vezes, eu não sei. Se eu tô falando aqui, mas que bom, achei engraçado essa parte do Hitler. Se bem que aí qualquer piada com o Hitler é pesada, né? Eu vou ter que ser bom pra... Mas eu vou escrever. Pelo menos vai ser um exercício de escrita. Mas é engraçado. tem uma... Sobre o Hitler ainda. Tem uma... Primeiro, deixa eu agradecer. Você que mandou o e-mail, muito obrigado por ter mandado. Esse e-mail manda mais vezes. Se você quiser mandar também, se você quiser mandar uma pergunta, igual que mandaram aqui, pode mandar qualquer coisa, tá? Eu vou responder, a gente vai trocar uma ideia. Você pode mandar qualquer coisa. André Otávio Podcast
outlook.com. Tá aí na descrição, caso você não saiba escrever Outlook. Eu falo isso porque eu não sabia. Às vezes ainda quando eu escrevo, eu pauso e falo, será que tá certo? Eu tenho que conferir. Quando alguém pergunta meu e-mail, aí eu vou lá eu escrevo, eu falo, será que tá certo? Aí eu vou lá e confiro. Então eu falo, porque eu falo mais pra mim, na verdade. Então vê aí na descrição, André Otávio Podcast, @outlook.com. E aí você pode mandar qualquer coisa, pode mandar uma pergunta, pode mandar uma sugestão, pode mandar filme, pode mandar um especial de comédia pra assistir que eu não assisti ainda. Pode mandar qualquer coisa, livro, pode mandar livro, certo? Manda aí qualquer coisa, participe desse podcast pra gente trocar uma ideia, fechou? Só voltando pro bagulho do Hitler, que eu achei engraçado, porque eu tenho uma parada escrita, mais ou menos também, é mais uma ideia do que a piada, mas que viveu na mesma época, eu não lembro quantos anos é, mas tá anotado lá, mas durante um tanto de anos, alguns anos, viveu no mundo ao mesmo tempo o Hitler, o Chaplin e o... Caralho, esqueci o nome dele, mano. O cientista lá, o Albert Einstein. Viveu ao mesmo tempo. Tipo, hoje são três figuras, tipo, emblemáticas da história. E esses três caras viveram na mesma época. O, durante alguns anos, né? Tipo, não sei qual dos três morreu primeiro, acho que foi o... Foi o Einstein? Sei lá. Mas viveram, os três, no mesmo mundo, na mesma época. Hitler, Charlie Chaplin e Einstein. E aí foi por alguns anos lá e tipo assim, na verdade nem tem piada, só achei esse fato interessante. Eu achei esse fato interessante. Mas é. Os caras viveram na mesma época. Hoje em dia, o que tem pra viver hoje em dia? Pensa, daqui, sei lá. Os caras viveu há 100 anos atrás, os caras estavam fazendo história. Um por os bons motivos, outros por outros maus motivos. Mas hoje em dia, quem que seria essas três pessoas? Ia ser, tipo, Bill Gates, Elon Musk e quem? Elon Musk com certeza. Elon Musk vai estar na história. Neil deGrasse Tyson. Bom, não sei. Não sei. Mas eu acho. Eu achei interessante esse fato e eu acho que dá pra tirar alguma piada disso. Dos três ter vivido na mesma época. E a piada do. A piada não. Mas a ideia de que seu avô e sua avó tava transando enquanto o Hitler tava matando um monte de gente é engraçado. Isso é engraçado. Mas é isso aí, tá acabando. Eu vou acabar esse podcast aqui. Já tá com quase uma hora já. Muito obrigado por você ter escutado, tá? Muito obrigado por ter mandado um e-mail. Todo mundo que mandou participou. Eu não vou ler mais também, porque já senão vai passar muito do tempo. Mas obrigado pra quem mandou, pra todo mundo que tá mandando e-mail. Continue mandando, tá? Pra gente sempre ter alguma coisa pra ler aqui no, no podcast, no final, pra gente trocar aquela ideia, certo? Muito obrigado a todo mundo que mandou. Se você quiser participar, André Otávio Podcast, @outlook.com, hein? Certo? Então, esse foi o podcast. Muito obrigado por quem escutou. Você que chegou até aqui. É muito legal saber que tem algumas pessoas escutando isso aqui. Apesar de não ser muitas, tem algumas pessoas. Certo? Então, é isso aí. Manda lá e-mail. Se tá gostando, se não tá gostando, avisa lá, né? Troca uma ideia. Certo? Muito obrigado por ter escutado. Só para reforçar os recados, se quiser ajudar esse podcast aqui, puder ajudar, né? PicPay, @o André Otávio e Pix, andré.otávio, @outlook.com. Qualquer valor ajuda, tá? R$ 1, R$ 5, qualquer reais, certo? Você vai estar ajudando pra gente melhorar a qualidade desse podcast aqui. Eu preciso da ajuda de você porque não tá tendo show, viu, também. Eu vi que mês que vem, em julho, eu preciso pagar o documento do meu carro. E aí, como é que eu tiro dinheiro? Eu preciso, entendeu? Então, se puder ajudar, não tá tendo show. Eu preciso, entendeu? Então me ajuda lá, ajuda aí qualquer valor. E qualquer valor, qualquer ajuda acima de R$ 10 vai estar participando do sorteio da camisa da Lacomedy. Então ajudou com R$ 10 ou mais, já vai estar automaticamente participando do sorteio. E se você tiver alguma ideia pra gente fazer alguma coisa pra quem ajuda com qualquer valor, pra quem apoia, tipo fazer um grupo, fazer grupo no Telegram, conteúdo exclusivo, eu não sei. Se tiver alguma ideia, manda aí e a gente vai trocando uma ideia, certo? Então, se puder ajudar lá, ajuda. E qualquer valor acima de R$ 10 vai estar participando do sorteio da camisa da Lacomedy, @vai de Lacomedy, caso você quiser conhecer
a marca e tudo mais, certo? E é aquilo, se inscreve no canal do YouTube, dá like lá, vamos chegar em 20 likes, certo? Vamos lá, entra lá, dá like e sai, certo? Ah, comenta também, esqueci, tava quase esquecendo. Vai lá, dá like, comenta a hashtag cachorro, lembra? Todo episódio vai ter um hashtag diferente, hein? Então esse aqui vai ser hashtag cachorro, porque o cachorro tava latindo no começo do episódio, parou depois, mas tava latindo. Então vai lá, dá like, comenta a hashtag cachorro e você vai estar ajudando muito o algoritmo do YouTube para começar a entregar para mais pessoas, certo? E se inscreve no canal se você não for inscrito. E é isso aí. Se inscreve lá também no canal de cortes, se inscreve no Comédia com Legenda, segue o Comédia com Legenda, @Comédia com Legenda lá no Instagram, segue eu também se você não me segue, @o André Otávio. E é isso aí, cara. Muito obrigado por ter escutado. Muito obrigado por, por, por quem tá escutando o Mente Vazia. Queria agradecer também, porque algumas pessoas escutando, algumas pessoas dando feedback, tá bem legal, tô gostando de fazer. Então é isso aí. Muito obrigado a todo mundo. E eu falo com vocês na quinta. Fechou? Falou.